Último bloco do Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 14 de outubro de 2016. Hoje com o André Moraes, ele que é analista técnico da Clear Corretora e vai falar agora dos papéis que ele está de olho para operar na próxima semana. Bom, André, já estou vendo aí o primeiro call, até já lembrei do Wagner Caetano. Aliás, um abraço para o Vagnão, que sempre assiste a Visão Técnica e tá comprado nesse papel. Não sei se ele ainda tá, mas ele abriu um trade com a Embraer há um tempinho. Hoje até um movimento legal da Embraer, né? Legal. Deu uma boa alta, mesmo com o dólar bonito, não tendo uma semana boa, né? Acho que o dólar chegou a cair 4 dias seguidos, não sei se fechou em queda hoje. Mas a Embraer teve 2 pregões de respiro, né? Respeitando os R$14. É por aí que está o seu trade, André? Bom, primeiro a gente falou que diversas vezes que não é momento de entrar, não é momento de entrar para a grande maioria das operações, né? Eu tentei separar alguns ativos no estudo que eu fiz agora à tarde, na verdade 3 ativos que estão em início de movimento em condições que, primeiro, dependem menos do Ibovespa, que são mais ligados até o dólar, que é o caso de Fibria e Embraer, e um terceiro ativo que tem uma característica dentro da minha estratégia que não dá para deixar passar mesmo com o Ibovespa, mesmo com eu enxergando o Ibovespa sem força para a próxima semana ou com alguma dificuldade na próxima semana. O quarto ativo já é uma coisa mais focada para o médio prazo, né? Então esses 3 ativos são ativos que dependem menos do Ibovespa ou tem uma condição técnica tão bonita que não dá para deixar passar, perfeito? Bom, uma das coisas que eu acho que é importante na análise técnica é que você precisa pegar o início do movimento. Depois que já foi, Marfrig, todo mundo hoje quer comprar Marfrig, mas ela subiu 30% em 3 pregões. Não dá para você pegar agora, você vai correr mais risco, os alvos são menores. Então você precisa ficar focado no início de movimento. Uma das ações que pode estar chegando num ponto importante de início de movimento é exatamente Embraer, né? Eu gosto muito demais dessa figura, né, que ela é chamada de W, né, pelos analistas técnicos, é quando você tem um teste do fundo anterior, que aconteceu aqui, e esse teste é bem sucedido, ou seja, o preço deixa um fundo mais alto que o anterior. Isso sugere uma repetição dessa perna aqui para cima a partir de um determinado ponto, perfeito? Muita gente gosta de esperar o rompimento do topo para iniciar a compra, mas aí não estaríamos mais aqui no início de movimento, perfeito? Bom, para resolver isso, para que a gente consiga entrar mais perto desse fundo, a gente utiliza esse indicador aqui, que é um MACD com mais uma linha. Então, quando a linha de curto prazo, que é essa vermelha, está acima da laranja, que é a de médio prazo, está acima da preta, que é a de longo prazo, você tem uma possibilidade de já pensar em compra. Então, o que eu faço a partir daí é vir para o tempo gráfico menor, que no meu caso, para o meu estilo de operação, é o gráfico de 60 minutos. Então eu gosto de comprar quando você tem um rompimento do pivô dos 60 minutos, para que a gente não precise esperar a região dos R$17 ser rompido para pensar em compra. Portanto, a Embraer vai virar uma indicação de compra minha para a semana que vem, se ela conseguir romper essa região de 14,90 e eu vou pensar no stop abaixo desse fundo que foi feito aqui. Ou seja, é uma operação onde você tem um risco de 7%, buscando um alvo aí de 21%. Um alvo na região dos R$18, que nada mais do que é a repetição dessa perna aqui para baixo, a partir desse ponto aqui. A operação, até a gente citou o Wagner Caetano, lembra o gráfico da Gerdau, que era um passado muito declinante, né? Sempre em queda, começou a respeitar uma zona de preço, começou a formar uma consolidação, aí é um trade que você tem um stop curto, mais um potencial de ganho bem longo, né? Então é aquela simetria que a gente acaba encontrando às vezes no mercado e como você bem disse, se pegar o movimento no começo, tem uma grande chance de ganhar bastante. Perfeito, exatamente isso, né? Então a gente tem aí tanto o ponto de entrada, que é muito importante, né? Quanto o ponto de stop muito bem definido. A partir disso, o alvo é fácil de calcular, é 3 vezes o risco e está tudo certo, é um alvo possível, né? Então, neste momento eu enxergo uma boa probabilidade, uma probabilidade maior de Embraer fazer esse movimento do que voltar a cair e furar o fundo. Legal. Bom, vamos dar uma olhada no segundo papel? Vamos lá. Fibre 3 é um papel que da última vez que eu tive aqui no Visão Técnica, estava a Paula nesse dia, a gente falou que era um papel para ficar de olho, que para o médio prazo poderia ficar interessante, mas que ainda era cedo para falar do papel, né? A gente falava isso olhando no gráfico semanal, alguma coisa, se eu não me engano, era esse fundo aqui. Eu achava que esse fundo aqui era um bom ponto de suporte para o ativo e ele, naquela semana, estava bem pertinho desse fundo, né? Pois bem, agora eu acho esse papel também interessante para o gráfico diário. Perceba que
é uma condição muito parecida com o de Embraer, né? Uhum. Ou seja, você tem um fundo aqui nesse ponto e agora um teste de fundo aqui nessa região. Deixa eu arrancar essas médias móveis aqui, que elas estão atrapalhando a visualização do preço, né? Então, de certa forma, não é um W tão perfeito quanto a gente tem na Embraer, mas mesmo assim a gente tem uma possibilidade de reversão de tendência, né? Ou seja, se vier o rompimento desse topo, né, o próximo topo está aqui, ou seja, cria um alvo gigantesco para o papel lá em perto dos R$35, perfeito? Uhum. Bom, mas a gente nem espera que ele suba até lá para poder sair de uma operação. O que eu imagino é, mesma coisa, ó, esse indicador aqui vermelho em cima de laranja, em cima de preto, e a hora que o topo dos 60 minutos for rompido, a gente tem a oportunidade de pensar em compra com stop no fundo, que seria algo aproximadamente igual a isso aqui. Né? Então, comprar no rompimento de 23,70 com stop abaixo de 22,63, que é o ponto que se primeiro a gente comprar e o preço cair, a gente desiste da operação e admite que errou, olha, essa operação não deu certo, a gente achava que a probabilidade era de subir, mas está caindo, eu preciso cair fora, e com o alvo final aqui perto dos R$27. Uhum. Tá? Legal esse papel. Aliás, mandar um abraço para o William Alves, ex-XP, hoje gestor da Valor. A gente fez um texto junto sobre fibra. Quando o papel estava ali, mais perto dos R$20, que ele começou a encarteirar no fundo dele, a gente fez um texto junto explicando por que ele estava otimista com fibra, mesmo se o dólar não voltasse a subir. Né? Na verdade, o dólar tem caído nos últimos dias e ela tem se mantido. Né? Uhum. Então, e uma coisa que a gente faz, tem muita gente que faz confusão, né? É que não é só o preço do dólar que importa, tem o preço também da matéria que ela vende, né? Então, por exemplo, a Vale também é exportadora, nem por isso ela está subiu quando o dólar foi a R$4, ela não bombou. Simplesmente porque você tem o preço da matéria-prima da Vale, que apesar do dólar estar subindo, estava em queda. Você tem uma empresa que pode ter muita dívida em dólar, então se o dólar sobe e ela exporta, fica elas por elas. Então, tem outras variáveis. Essa relação não é tão simples assim. Né? Verdade. Bom, terceiro papel? Exato, que é exatamente a HGTX3, né? Como eu falo para vocês aqui, a gente trabalha com probabilidade, né? E você ficar atento a isso olhando para o passado e determinadas condições de mercado que aconteceram no passado te dão aí mais clareza sobre as melhores probabilidades no futuro, né? Então, olha só, a nossa querida HGTX deu uma bela compra, uma belíssima indicação minha também aqui quando ela rompeu esse ponto. Não te dá certeza de que vai para frente, mas nesse caso aqui foi. Esse aqui foi o dia do Brexit. Foi um dia que a gente estava nela já com bom lucro e de repente amanheceu aqui o papel deixando a gente abaixo do nosso preço de compra e felizmente no mesmo dia já subiu tudinho o mercado. Não sei se você se lembra desse dia, foi um dia bem nervoso. Se lembro, porque foi no mesmo dia que a gente foi para a Expert, cobriu o evento da XP. E foi de quinta para sexta, quase ninguém dormiu, porque ficou fazendo cobertura. Exatamente, do Brexit. Eu fiquei até 3 horas da manhã vendo lá a apuração e tal. E a gente se lembra claramente aqui desse dia, porque nada melhor do que você estar ou posicionado ou com indicação em andamento para você se lembrar dos pontos que foram impactantes, né? E depois disso ela voltou a subir, chegou no alvo, enfim. E agora ela ensaia a mesma coisa, ou seja, tem nela aqui uma possibilidade de rompimento de uma linha de tendência criada. Essa linha de tendência, por enquanto, menos representativa em relação a tempo do que essa outra aqui, mas em relação a toques já é o quarto toque na linha. Então, essa linha, se for rompida, eu também acredito que mesmo com o mercado em dificuldade, mesmo que o Ibovespa não consiga romper aquela região, a gente tem aí uma boa possibilidade de entrada. Ou seja, no rompimento desse topinho do gráfico de 60 em 19,16, eu vejo um bom ponto de compra com alvo em 21,89. E o stop, ou seja, o lugar onde a gente admite que errou e que a operação deu errado, abaixo aqui dos R$18,25. Legal. Esse último papel, estou vendo, aliás, esse último é Pão de Açúcar. Esse aí, se der porque o que eu vi esse papel dar uma dor de cabeça, tanto para grafista como para fundamentalista ano passado. Esse aí eu tô esperando vir o super movimento dele. Então, a gente falou do livro Se Afastando da Manada, né? E uma das coisas que eu falei, eu fiz, antes de escrever o livro, eu fiz uma série de palestras aqui na Infomoney, logo que eu cheguei para trabalhar na época na XP, né? E foi em novembro do ano passado, 2015. Sim. E eu falava de algumas crenças de mercado, como por exemplo, não, esse papel não precisa colocar stop, porque esse papel não vai cair, isso é um blue chip, não vai cair esse papel.
E aí eu falava que, por exemplo, ninguém que opera no mercado hoje tinha visto o Pecar cair. Porque se a gente tirar o zoom e colocar num gráfico mensal, a Pecar tinha um movimento ascendente desde 2000. Né? Então ela recuava, mas era sempre topos e fundos ascendentes. Né? E ninguém tinha visto esse papel cair. Então muita gente tinha essa falsa impressão de que, por exemplo, Pecar nunca cairia. Mas era melhor colocar stop porque, inclusive naquele momento, né, a gente estava aí perdendo uma linha de tendência que foi perdida. Nesse momento ela estava perto dos R$100. Quem ouviu e colocou stop, pelo menos não passou tão apertado. Né? Mas agora eu acho que a condição dela mudou. Né? Eu acho que agora ela tem, graficamente, né, condição de alterar essa condição dela. Né? Então, o meu indicador está cruzando para cima, indicando também reversão. E para quem pensa no médio prazo, não pode se adiantar e querer entrar agora, porque existe, de certa forma, uma consolidação aqui nessa região. Né? Mas neste rompimento aqui dessa região de R$58, fica muito interessante encarteirar esse ativo pensando no médio prazo. Então, até porque tem um espaço enorme para recuperar. Exato, tem um espaço enorme para recuperar. Quer dizer, se ela voltar no ponto que ela saiu há um ano atrás, ela sobe 100%. E é uma empresa de valor, né? Sim. Empresa interessante. Está no início de movimento, vamos ver se vai. Legal. Bom, André, eu gostaria de agradecer sua presença aqui. Quem quer ver mais análise do André, estudo de domingo, 10 horas da noite. É 10 horas, né, André? Aqui na Infomoney TV. O André já faz uma análise até mais completa com outros ativos. Vale a pena acompanhar. André, prazer tê-lo aqui. Obrigado. Acho que até o final do ano a gente pode falar de novo do Palmeiras e Flamengo, né? A gente pode até pensar numa outra aposta aí, porque o campeonato vai ficar muito bom agora. Bom, André, parabéns pelo livro. Valeu. Obrigado pela análise, é sempre um prazer tê-lo aqui. Valeu, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. A partir de amanhã, a partir de segunda já é hora de começar a ajustar o relógio. 1 hora a mais de pregão na Bolsa. Então todo mundo vai ter 1 hora a mais para ganhar ou para perder no mercado. Vale a pena não se entusiasmar tanto, porque a liquidez não vai acompanhar essa 1 hora a mais de pregão. Mas espero todos vocês na sexta-feira que vem com mais Visão Técnica, continuando às 5h30, acontecendo durante o pregão agora com esse horário de verão. Até mais, pessoal. Bom fim de semana e tchau!